Estamos aqui nas entrevistas abertas e semi-estruturadas. Anota aí. Tiago, e a discussão dos resultados com gestores? Isso vem depois, é o próximo slide. Por enquanto, é entrevistas abertas e semi-estruturadas. Slide 10. Certo? Entrevistas abertas e semi-estruturadas. Existem dois tipos de entrevista, as abertas e as semi-estruturadas. Características delas, suponho que vocês já conheçam. Entrevistas abertas, elas têm um tema, dois temas, três temas, e nós discutimos esses temas. Em entrevistas semi-estruturadas, temos perguntas focadas em subtemas, tópicos. Ou seja, entrevista aberta. Me fale como é o seu trabalho em relação a desenvolvimento de confiança junto aos seus liderados. Ou seja, a pessoa fala livremente daquele assunto. É livre. Eu falo, eu vou falando, e o que é que o psicólogo vai fazendo na entrevista aberta? Na medida em que a pessoa vai falando, ele vai perguntando as dúvidas. Ah, entendi. Então, você normalmente faz reuniões de feedback quinzenalmente com seus liderados? Você estrutura essa reunião de feedback? Entendeu que a gente faz uma pergunta, como é para você estabelecer relacionamento? Perspectiva dele pro psicólogo? Eu tô contando por enquanto o que é entrevista aberta. Sim. Já já eu vou aprofundar como é que a gente usa essa ferramenta para levantar o perfil. Então, isso que você falou é da perspectiva do psicólogo para o contratante ou o contrário? É do psicólogo com o contratante. Vamos supor que eu sou psicólogo e vou contratar um professor para vocês para o próximo semestre. Eu vou levantar com uma entrevista aberta junto à minha diretora. O que ela espera de um professor? E aí eu começo falando assim, diretora, me conta o que você espera de um bom professor de psicologia do 8º período. Eu espero isso. Eu espero que ele seja pontual. Eu espero que ele poste as atividades no sistema. E eu espero que ele tenha um bom relacionamento. O que é para você um bom relacionamento? A entrevista aberta é assim, ela vai falando, a diretora vai falando, e eu vou perguntando os pontos importantes. Ok? Entrevista aberta, sim. Certo. Entrevista semi-estruturada. Depois que eu fiz essa entrevista aberta, ou que eu já tenho um conhecimento maior sobre aquele assunto, eu passo para a entrevista semi-estruturada. Ou seja, eu só faço entrevista semi-estruturada, anota aí. Só entrevista semi-estruturada apenas quando conheço teoricamente. Entrevista semi-estruturada é uma etapa posterior ao conhecimento teórico. Eu desenvolvo um roteiro a partir de um conhecimento prévio. Entrevista estruturada requer conhecimento prévio do assunto. Então, etapa 1, entrevista aberta. Ou, caso você já tenha um conhecimento maior daquele assunto, você pode ir direto para a entrevista semi-estruturada. Então, etapa 1, entrevista aberta. Etapa 2, retornar com roteiro de perguntas. O retorno com o roteiro de perguntas, ele acontece
a partir de um conhecimento anterior daquele assunto, que pode ser adquirido por meio de uma revisão da literatura, por meio de uma entrevista aberta. Revisão da literatura, assim, eu vou pegar os documentos daquela vaga anteriores e vou dar uma lida. Ou então eu vou acessar a internet e entender como é que funciona o trabalho de um professor. Olhar o Cadastro Brasileiro de Ocupações, eu vou olhar vagas de professor no LinkedIn, na Cato, vou olhar vagas em editais de processos seletivos, e com tudo isso eu monto um roteiro de entrevista. Ou eu solicito uma entrevista aberta com o líder imediato, ou com um professor que já é mais experiente de casa, e faço essa entrevista.